Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já mete o dedo no like e se inscreve no canal que vai estar ajudando muita gente aí. Hoje estamos aí com o canal do Delton, todos os canais, o crédito ao canal do Delton e sem enrogações, vamos ficar com o vídeo. Ei, perdeu, mané, perdeu! Bancos já estão aplicando a lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, que foi a loucura! Bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia para você que está louco da vida de feliz nesse dia Magnitsky. Porque nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar a repercussão da aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes em 3 pontos. Primeiro, vou te mostrar como que os bancos brasileiros já correram para aplicar a lei Magnitsky contra o ministro. Segundo, eu vou te mostrar como que a situação dele pode e ainda vai piorar e muito. E em terceiro lugar, eu vou te mostrar uma imagem inacreditável de como que o Alexandre de Moraes reagiu ontem ao ser sancionado por essa lei. E eu já te dou um spoiler, olha, enlouqueceu é pouco para descrever o que eu vou te mostrar. Bora então aqui para o primeiro ponto com essa matéria que saiu no Estadão. Olha aí comigo. Bancos acionam departamentos jurídicos e dizem que toda transação em dólar está proibida para Moraes. Pois é, para o ministro Alexandre de Moraes não teve nem 24 horas, nem 48 horas, nem 72, foi imediato. E aí você pode me perguntar, ué, Deltan, mas é só isso aí? Só vão impedir o ministro de comprar e vender dólares? Não, 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 não. Leia aqui comigo que é bem pior do que isso. A certeza inicial é de que vai afetar qualquer transação que envolva câmbio no Brasil. Há operações, contudo, que mesmo feitas em uma outra moeda, em algum momento são liquidadas em dólar. No momento em que ocorre essa conversão, seriam bloqueadas. Isso afeta, por exemplo, compras com cartão de crédito e com cartão de débito do ministro, ou seja, tudo que passe pelo dólar. Gente, vocês conseguem imaginar o ministro Alexandre de Moraes hoje, indo lá hoje comprar um pão de queijo, um cafezinho na padaria, colocando lá o seu cartão na maquininha e aí aparecendo a mensagem: transação não autorizada? Pois é, essa é a nova realidade do ministro. Cartões de crédito com bandeira Visa e Mastercard cancelados. Serviços de streaming como Netflix, HBO Max, o Prime Video cancelados. Compras na Amazon canceladas. Serviços de e-mail cancelados. Ouvir uma musiquinha no Spotify cancelado. Tudo que você conseguir imaginar que seja provido por uma empresa americana ou que tenha negócios com os Estados Unidos vai cancelar todos os relacionamentos com Alexandre de Moraes. A vida financeira do ministro vai simplesmente se tornar inviável. E mesmo que os bancos brasileiros, como Caixa, Banco do Brasil, insistam em manter as contas de Moraes, até eles podem entrar na roda e serem punidos pelos Estados Unidos. Olha o que contou aqui a coluna do Lauro Jardim. Com operações relevantes nos Estados Unidos, o Banco do Brasil poderia estar sujeito à lei Magnitsky, a legislação americana que impõe sanções a estrangeiros acusados de violar direitos humanos. O receio é que, caso o Departamento de Estado acione o mecanismo contra Moraes, o Banco do Brasil precise cumprir as sanções e congelar eventuais contas ligadas ao ministro. Um cenário politicamente explosivo, e que aconteceu, porque as sanções foram aplicadas. Aqui ele estava escrevendo antes de serem aplicadas. Então, um cenário politicamente explosivo. Um banco público sancionando um ministro do STF não é algo trivial. Nesse dilema, duas alternativas surgem no horizonte. O Banco do Brasil enfrenta o risco de descumprir leis internacionais ou seria obrigado a encerrar suas operações nos Estados Unidos para evitar retaliações. Mas me parece que isso aí não é uma solução não, viu? Porque mesmo encerrando operações nos Estados Unidos, ainda vai precisar de relações com os bancos americanos, fazer contrato de câmbio, fazer remessas internacionais, compensações. Parece aquela situação para o Banco do Brasil de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora bora aqui para o segundo ponto que eu vou te mostrar como que a situação de Moraes pode piorar e muito com uma matéria aqui da CNN Internacional do inglês que está traduzido aqui para o português pelo Google e que mostra o que aconteceu com a Carrie Lam, chefe do executivo de Hong Kong. Olha aqui. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, está sendo paga em dinheiro efetivo, gente, dinheiro vivo, porque os bancos não querem lidar com ela. Prestem atenção nisso. As sanções dos Estados Unidos afastaram a chefe do executivo de Hong Kong, a Carrie Lam, do sistema bancário global, diz a controversa líder política,
forçando-a a acumular dinheiro em espécie. Lan disse na sexta-feira a uma emissora de TV local em Hong Kong que não consegue acessar serviços bancários desde que os Estados Unidos bloquearam pessoas e empresas americanas de fazer negócios com ela em agosto. O governo americano tomou medidas em resposta à imposição pela China de uma lei abrangente de segurança nacional à cidade. As restrições também impedem que a Lan mantenha quaisquer ativos baseados nos Estados Unidos. Aspas dela, presta atenção. Isso aqui pode ser aspas do Moraes daqui a alguns dias. Olha as aspas dela. Estou usando o dinheiro todos os dias para tudo, disse Lan ao Hong Kong International Business Channel na sexta-feira. Tenho muito dinheiro em casa. O governo está me pagando o salário com dinheiro porque eu não tenho conta bancária. A revelação de Lan demonstra o quanto que ela ficou paralisada pelas restrições. Em agosto, ela disse à emissora estatal chinesa CGTN que não visitava os Estados Unidos há anos e que as sanções eram realmente sem sentido. Que desespero, hein, gente? Vocês conseguem imaginar como que é viver assim? Essa é a nova vida do ministro Alexandre de Moraes. E pode ser dos demais ministros do Supremo também, se eles continuarem nessa escalada, se eles continuarem a apoiar os abusos de Alexandre de Moraes, como o governo americano já informou pela imprensa. Mas bora agora para o terceiro ponto, que eu vou te mostrar como que o Moraes está reagindo a isso tudo. Olha que loucura! Ontem, no dia em que ele foi sancionado, para passar aí uma imagem de normalidade, de naturalidade, de que tá tudo bem, o ministro Alexandre de Moraes resolveu ir ao jogo do Corinthians com o Palmeiras em São Paulo. E vejam só como que o ministro está bem, está tranquilo e zero preocupado com as sanções. Olha aí, ó. Olha a imagem que pegaram dele. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, gente. Obrigado por lei a guardar decoro. E dando dedo para a torcida do próprio time dele. Ele está no estádio do Corinthians, torcida única. E ele está dando dedo para a própria torcida, para essas pessoas. Um ministro do Supremo. Agora o comentário eu deixo com vocês. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou analisar com vocês todas as reações dos ministros do STF depois que o governo americano aplicou a lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vou mostrar tudo o que está acontecendo nos bastidores e o que isso significa. E no final vou ter que responder as duas perguntas de $1 milhão. O STF abandonará Alexandre de Moraes ou ele vai dobrar a aposta? Bora começar então com a nota para a imprensa do STF. Vem aqui ler comigo. E tá um pouquinho desconfigurado o site aí, mas eu tô no site oficial do STF aqui, ó. Em razão das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, um dos seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal, vem se pronunciar na forma abaixo. 1. O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional. 2. Encontra-se em curso perante o tribunal ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. 3. No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. 4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. 5. O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. 6. O tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. E aí vem, Brasília, 30 de julho de 2025, sem a assinatura de ninguém. Realmente, gente, quem julga os crimes contra a democracia é a Justiça do Brasil. Só faltou dizer que quem tinha que julgar era a primeira instância e não o Supremo Tribunal Federal. Mas o que vocês notam de mais importante nessa nota aí que eu mostrei para vocês? Em primeiro lugar, ela é uma nota extremamente amena, cordial, abaixando o tom, sem ir para o confronto, sem ataques, sem críticas, como a gente se acostumou a ver nas notas recentes do STF se defendendo. Em segundo lugar, a nota não é assinada pelo presidente do STF, ministro Barroso, o que é no mínimo estranho, não é? O que será que mudou, hein? Aconteceu alguma coisa diferente? E agora, bora para esse vídeo agora do Barroso comentando essa nota. Acompanha aí, ó. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país.
Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. É uma nota tão sóbria quanto possível. O que vocês acharam, hein? O que vocês notaram nesse vídeo aí? É gritante como o Supremo Tribunal Federal abaixou o tom. E o ministro está claramente abatido, o que não é nenhuma surpresa, né? Esse é um momento difícil para ele no Supremo. E além de Barroso, quem mais que se pronunciou? Você percebeu? Você notou aí na imprensa quem que se pronunciou? O ministro Flávio Dino, ele prestou solidariedade a Moraes no X. E o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, também. Mas nessa conta aí são só 3 ministros. É ou não é? Pois é, gente, dos 10 ministros não sancionados, só 3 apareceram publicamente para defender Alexandre de Moraes. O que isso diz para vocês? Absorvam aí lentamente essa informação e vamos aqui para esta coluna da Bela Megali. Olha aqui. Moraes recebe ligações de apoio de ministros no STF após a sanção, mas não de todos. Não de todos. Sabe quem que ligou para o Moraes além desses 3? Além do Barroso, além do Gilmar, além do Dino, que se manifestaram publicamente? Só o Zanin. Ou seja, gente, dos 10 ministros, fora o Alexandre de Moraes, 10 ministros, 4 se solidarizaram com Moraes. 3 em público e 1 em privado. Isso quer dizer que pelo menos 6 ministros, a maioria do Supremo, não fez um gesto sequer de solidariedade ou de apoio a Alexandre de Moraes, seja em público, seja em privado. Agora, o que isso tudo quer dizer, hein? Quer dizer que esses outros 6 ministros estão refletindo, estão pensando com calma em tudo o que está acontecendo e como pode afetar eles. Estão pensando nos cenários, nos próximos movimentos do tabuleiro, o que vai acontecer a partir de agora, o que acontece com eles mesmos se eles forem os próximos sancionados. Eles estão fazendo aí seus prós e contras, pesando opções. Isso significa que o STF vai abandonar o Moraes, como eu perguntei? Muito provavelmente não. A minha visão é que o STF tende a se fechar cada vez mais em torno do Moraes, em círculo de autoproteção, de autodefesa, e isso vai ficar mais claro amanhã, que é o dia de reabertura dos trabalhos do Judiciário, quando todos os ministros estarão no plenário e há uma expectativa de que todos, ou quase todos, se manifestem publicamente em defesa de Alexandre de Moraes. Mas esse silêncio aí nos bastidores é gritante, porque nos mostra que os ministros, pela primeira vez, pararam para pensar no custo Moraes, no preço que todos eles pagam por defender os abusos do ministro. E isso pode ser a pedrinha que desce montanha abaixo e causa uma avalanche. Só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fala pessoal, vamos estar lendo uma notícia aqui no final do vídeo. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo internacional. Sanções à vista. Europa recebe denúncia contra o presidente da OAB. Grupo de advogados acusa Beto Simonetti de omissão diante a denúncia sobre o tratamento de réus do 8 de janeiro. Um grupo de juristas brasileiros enviou recentemente à presidência dos Estados Unidos um documento em que solicitam sanções contra o Beto Simonetti, atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. As informações são da revista Oeste. A iniciativa tem como base o suposto silêncio da entidade diante de denúncia de violação de direitos fundamentais cometidas contra presos relacionados aos eventos do 8 de janeiro de 2023. De acordo com o relatório protocolado no último domingo, dia 27, Simonetti teria negligência, situações consideradas alarmantes, com detenção de 142 mulheres na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. Segundo autores do dossiê, as internas teriam submetidas às condições insalubres com
acesso limitado à água potável e higiene básica. A denúncia cita que havia apenas uma pia com água imprópria para consumo, sendo usada para beber, lavar roupa e cuidar da higiene pessoal. O que, segundo os advogados, fere diretamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Segundo advogados, o documento aponta diversas omissões da OAB diante da entraves imposta à atuação de advogados em processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os principais pontos está a restrição de acesso a autos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, o que, na avaliação do grupo, promete direito à ampla defesa garantido pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Outra crítica diz respeito à aceitação por parte da ordem da realização dos julgamentos no formato virtual, que elimina a possibilidade de sustentação oral por parte dos advogados. O Chiquinho aí, pessoal, tá sendo oprimido aí pelo Moraes aí, não tá cortando a voz dele, não deixa ele falar nos julgamentos aí. Vamos terminar de ler aqui primeiro. Esse pedido por medidas punitivas contra Simonetti ocorre num momento de intensificação das tensões entre o Brasil e os Estados Unidos após decisão como o cancelamento de visto e a imposição de tarifas sobre os produtos brasileiros e a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. Moraes é o único que se fudeu aí. Pessoal, se fudeu. Fedeu pra Moraes aí, pessoal, de uma vez. Porque não sei o que, você não vai afetar em nada. Já era, pessoal. A noticinha aí que o Delton fala aí, que pegou aí a Xing Ling lá, que só pega dinheiro agora em dinheiro, não tem mais cartão, não faz mais Pix, não tem conta bancária. Isso aí é o Moraes. A partir de hoje, pessoal, não tem mais conta bancária. Os bancos já começaram a cortar as contas deles. Então, pessoal, já mete o dedo no like aí para chegar para mais pessoas e não se esqueçam de se inscrever no canal. Que os ministros estão com medo agora de se pronunciar, vão ficar de cabeça baixa, vão falar pouco. Mas uma coisa, pessoal,